Olá pessoal, eu sou a professora Wélida e hoje a gente vai iniciar o primeiro conteúdo do terceiro bimestre, onde a gente fala sobre som, as suas características físicas e as suas fontes. Para a gente iniciar o conteúdo, a gente começa falando sobre o que é o som, como ele é produzido, como que ele chega até os nossos ouvidos, né? Como a gente consegue ouvir. Você já parou para pensar nisso? O que é um som? Se você não parou, para um momento e pense. Esses sons que você ouviu hoje no seu dia, quais foram? Como eles chegaram até você? Aproveita e anota isso no seu caderno, tudo bem? Bom, agora que eu já dei a introdução e a reflexão, eu vou aparecer aqui para vocês, porque aí fica melhor a aula, né? Bom, eu classifiquei aqui pra gente conversar, sons que eu acho agradáveis e desagradáveis. Não, eu não vim falar os sons que eu acho, mas eu coloquei aqui porque a gente não tem em sala de aula. Então, pra gente iniciar o conteúdo, né, falando sobre sons, eu coloquei dois exemplos. Sons agradáveis, eu coloquei pássaros e folhas, ventos, né, coisa da natureza. E sons que são desagradáveis para mim, que me irritam bastante, são buzinas e grito. Quais são os sons agradáveis e desagradáveis para vocês? Anota aí. A gente poderia fazer uma discussão sobre o que é música, o que é barulho, o que é ruído e o que é música, né? Mas como a gente não consegue fazer, porque a gente acabou optando, né, acabou ficando fechado de uma forma unânime aí, para as aulas serem gravadas, porque nem todo mundo consegue participar da aula pelo Meet, né? Então, gravando assim, achei que seria mais disponível para os outros alunos que conseguiriam ver numa ocasião onde tivesse internet, né? Condições de assistir a aula, tá? Já que a gente não conseguiu ter discussão, peço que vocês façam uma pesquisa entrevistando um profissional, né? Ou façam uma pesquisa mesmo na internet e defina para mim o que é música, o que é som, qual é a parte principal de um instrumento, qual é a diferença da mesma nota em outros instrumentos e qual é a importância da afinação. Com base nessa pesquisa, a gente vai começar e a gente vai entender grandezas da física que falam sobre o som, como amplitude, frequência, altura, intensidade. Sabendo disso, a gente consegue ter mais base para falar sobre o assunto. E assim a gente não fica tão perdido na aula. Tudo bem? Bom, o que é o som? Bom, professora, provavelmente você vai pensar, o som é o que nós ouvimos, certo? Sim, mas como ele chega fisicamente falando? Bom, pessoal, a gente sabe que a gente está repleto e rodeado de moléculas. No nosso ar, a gente sabe que a gente tem moléculas de oxigênio, de carbono, nitrogênio, diversas moléculas, diversos elementos. Mas é importante que vocês saibam que a gente só consegue ouvir por causa dessas moléculas. O som, né, a onda sonora, ela é produzida através das vibrações causadas pelas moléculas. Quando a onda passa por essas moléculas, por essas partículas de moléculas, elas vibram e, como se fosse um efeito dominó, bate uma da outra, transmitindo o som que foi emitido, né, até chegar até o receptor. Tudo bem? Então, quando a gente tem um meio, no caso, as moléculas, né? O som, ele chega até os nossos ouvidos por causa das vibrações que passam de uma molécula para outra. A gente fala que a gente está num campo, no meio elástico, no meio material. E quando a gente está nesse meio material, a gente chama de ondas mecânicas, tudo bem? E se não tivesse um meio material, como nós chamaríamos? De ondas eletromagnéticas. Para a gente compreender mais esse assunto, eu coloquei duas imagens para a gente visualizar o que a gente está conversando, né? Na verdade é um monólogo, mas eu sei que você está conversando comigo aí do outro lado.
A primeira imagem é de um alto-falante e a gente consegue ver que esses pontinhos, que são as partículas do ar, as moléculas do ar, elas estão espalhadas e quando há compressão, elas se juntam, espalham novamente e se juntam novamente, espalham novamente. Quando elas se juntam, chamamos de compressão e quando elas espalham, chamamos de rarefação, tá? Então, quando você me ouve, quando eu falo, as ondas as moléculas elas estão sendo comprimidas, tudo bem? Quando eu vou terminando de falar, essa pausa que a gente faz é o momento da rarefação. Ficou claro? Aqui embaixo a gente tem a onda, né? Onde a parte de cima a gente chama de crista, a parte de baixo a gente chama de vale. Quando a gente está no pico da crista da onda, a gente tem a junção dessas moléculas. Então, é onde ocorre a compressão. Quando abaixa, a rarefação. E quando sobe novamente, a gente chama de compressão. E aqui, rarefação. Isso são o comportamento das moléculas na onda. Espero que a aula esteja ficando clara, hein? As propriedades do som. A primeira propriedade que a gente vai falar é sobre a intensidade. A intensidade, ela se refere à potência da fonte emissora, bem como a quantidade de energia que o som é capaz de transportar. Então, quando eu falo dessa forma forte para vocês, eu estou falando da intensidade que eu passo, ok? E se eu falasse de uma forma mais mansa, mais devagar, eu sei que a minha intensidade é menor, tá? O timbre é o formato da oscilação que vai aparecer na minha onda. Então, por exemplo, cada instrumento ela tem um timbre diferente. Você vai ver que o violino tem um timbre diferente do violão, que é diferente do teclado. Mas a gente pode estar utilizando a mesma nota, tudo bem? Só que o timbre vai ser diferente. A altura é a frequência que essa onda aparece. Se a gente olhar aqui, essa é a onda e aqui ela tem uma frequência. Quanto mais onda eu tenho, maior é a frequência. E quanto maior é a frequência, maior é a altura. Um exemplo para vocês. Eu tenho um diapasão, que é um afinador de instrumentos, flauta, uma voz e um violino. Aqui a gente sabe que são ondas e ela tem formatos diferentes. Esses formatos diferentes a gente chama de timbre, tudo bem? A característica sonora da fonte, que é o resultado da sobreposição das diversas frequências produzidas. São frequências iguais com formatos diferentes. Então, o som de um sol, de um mi, de um lá, em diversos instrumentos vão ser diferentes. O formato são diferentes, o timbre é diferente. Tudo bem? Altura. Conversamos lá. Nós falamos no outro slide que... Deixa eu sair daqui para vocês ficarem melhor, né? Para enxergar aqui melhor. Se eu tenho... Cadê? Quanto maior é a frequência, maior vai ser a sua altura. Quanto menor a sua frequência, menor vai ser a altura. Tudo bem? A intensidade. Quanto maior a amplitude da onda, ou seja, tá vendo esse meio aí, pessoal? O meio da onda, o que a gente falou no outro slide, deixa eu voltar para vocês. Aqui, onda, ok? Esse risquinho, né? Do risquinho para cima, a gente está falando da amplitude, tudo bem? Então, vamos voltar lá no outro slide. Então, quanto maior for a intensidade do meu som, maior vai ser essa onda. E quanto menor for a intensidade, menor vai ser a onda. Tudo bem? Aqui a gente está falando de grandezas físicas do som.
Próximo slide. Agora um texto bem pequeno aí, como vocês podem ver, sobre algumas grandezas. Então a gente começa falando sobre a relação do grave e do agudo. Eu vou fazer uma síntese aqui sobre esse texto para vocês. Então, a relação entre o grave e o agudo. Quanto maior a frequência, quanto maior a relação desta frequência, mais alto e agudo vai ser o som. Quanto menor a frequência, mais grave e baixo vai ser o som. Nessa primeira relação aqui com a primeira figura. Tudo bem? Você vê que eles estão no mesmo intervalo de tempo, e nesse mesmo intervalo de tempo eu sei que as ondas, a frequência das ondas na segunda, né, no segundo gráfico, no segundo desenho aqui abaixo, são maiores do que o primeiro. Tudo bem? Então significa que aqui é mais agudo, mais alto do que a primeira, que é mais grave e mais baixa. Primeira grandeza já falamos aí sobre em relação à frequência. A segunda frequência, que é muito importante, é a amplitude, né? E quando eu falo na amplitude, eu estou falando da intensidade que ela passa, né? Então, quanto mais forte, mais intenso, mais fácil, melhor, né? Mais fácil da gente ouvir. A segunda imagem, a gente vê que a amplitude das ondas são diferentes. Um exemplo bem fácil e bem básico para você. Se eu tô lá com o violão, bati o violão devagar sem querer na corda, o que ele vai fazer? Um som, um barulhinho, né? Um bam. E aí, se eu pego e bato lá, né, com mais força na minha corda, com vontade, eu sei que o som vai ser mais forte e mais intenso. Na mesma, o timbre vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo, mas a amplitude e a intensidade vão ser diferentes. Por isso que a gente tem uma diferença aí do desenho aqui do gráfico. Então você vê aqui, ó, frequência é menor, amplitude é menor também. Tudo bem? Tudo ótimo. Agora eu acho que eu já posso voltar, não é mesmo? Pronto, voltei. Então, voltando lá a gente falar o que é a propagação. Então, eu emito uma onda sonora. Eu tenho a rarefação, que é as moléculas uma longe da outra. E aí, quando eu tenho, né, a colisão, a vibração, né, passa de uma onda para uma molécula para outra, eu chamo de compressão. Comprimiu, chocou todo mundo junto, a gente vai chamar de compressão. Tá espalhadinho? Rarefação. Tudo bem, pessoal? Anotem isso. Recapitulando novamente, amplitude aqui do meio para cima é a amplitude, que é a intensidade, a força da minha onda sonora. Vale é a parte de baixo. Subiu aqui em cima, pessoal, eu tô falando da crista da onda, tá em cima da onda, crista. Lembrando que fisicamente a onda do mar não é uma onda, né? Porque a onda não carrega o material, né? Não carrega o material, diferente de matéria, tá, pessoal? Material, não carrega uma matéria, não passa, né? Não carrega nada ali com ele, nenhum elemento, nenhum ar, nada. Ele apenas vibraciona, né? Ele transpassa sobre elas. Então, tem o vale, eu tenho a crista da minha onda, a amplitude, e de um ponto, né, do mesmo ponto que pegou daqui o outro ponto, eu tenho o comprimento da minha onda, beleza? Quanto mais eu tenho de onda, maior é a minha frequência. E quanto maior é a minha frequência, maior é a minha altura. E quanto maior é a minha altura, mais agudo. Perfeito? Ótimo, excelente. Vocês são demais. Eu tava aqui e talvez vocês não tenham visto, mas deixa eu me tirar-me daqui para vocês verem. Aí, pessoal, bonitinho. Comprimento, crista, amplitude, vale, ok? Quanto maior a frequência, mais agudo, mais alto.
Quanto menor a frequência, mais grave e mais baixo. Perfeito. Vamos relembrar o conceito de ondas, assunto do 9º ano. Tipos de ondas, mecânicas e eletromagnéticas, certo? Quais são os tipos de ondas que eu tenho, professora? Mecânicas e eletromagnética. Anota isso, pessoal. Quais são as características da onda? Ondas mecânicas são ondas que propagam em meios materiais, ou seja, eu preciso de uma matéria, eu preciso que tenham partículas de ar, que é o caso, por exemplo, das ondas sonoras. Eu preciso de algo para que ela transpasse até chegar o receptor, né? Do meu emissor para o receptor. Quais são os tipos de ondas mecânicas? Ondas marítimas, ondas sonoras, ondas sísmicas. Como assim ondas marítimas? Ondas marítimas. Um exemplo, procurando petróleo, né? Não é procurando Nemo, é procurando petróleo. Como que eles fazem? Eles mandam ondas, né? Que aí elas refletem, né? Quando tem petróleo. E aí, a partir disso, a gente começa a fazer uma pesquisa para saber a quantidade, qualidade, se vale a pena perfurar ou não, se vale a pena montar uma plataforma ou não. É dessa forma que a gente faz, né? E ondas também para submarinos, tudo bem? Ondas sonoras, foi o que a gente falou aí na aula. Ondas sísmicas, terremotos, tá? Então, são as emissões para ver como estão, se está tudo bem, né? Para nos precaver. Ondas eletromagnéticas são resultados de combinação de um campo eletromagnético com um campo magnético. Ou seja, como vou explicar isso para vocês? Teoria da relatividade, né? Então, vamos supor aí o espaço, né? Que é o campo eletromagnético, por exemplo. O que isso significa? Eu não preciso desse meio material, não preciso das partículas do ar para se propagar. Professora, mas existe algum lugar onde não tem a partícula do ar? Existe, pessoal, no espaço. No espaço não tem partícula do ar, existe o vácuo, né? E nesse vácuo a gente trabalha com ondas eletromagnéticas. Como que funciona, professora, essa combinação de campo elétrico com campo, com campo magnético? Vamos supor, vamos fazer assim, pega um lençol, né? Estamos no espaço agora, né? Tá todo mundo agora aqui astronauta, beleza? Tô no espaço. Coloquei o sol ali no meio, vocês vão ver que o lençol vai dar uma caidinha. Coloquei ali alguns planetas, né? Algumas estrelas, cometas, e vocês vão ver que vai ter uma leve caída, né? Tudo ali querendo ir todo mundo pro sol, mas né, eles têm postura, todo mundo permanece no seu lugar. Esse lençol é esse campo, né, magnético e eletromagnético, pessoal. Elétrico e magnético, né? Então, por isso que ele não precisa desse meio material, basicamente falando, tá? Assim, bem por cima. Então, não precisa de um meio material para se propagar. E os tipos de ondas que a gente tem eletromagnéticas são luz, raio-x, micro-ondas, ondas de transmissão de sinal e entre outras. Tudo bem? Já pensou se precisasse de um meio material para fazer com que a luz do sol chegasse até nós? Sabendo que no espaço não tem matéria, porque é um vácuo, a gente não ia ter luz solar, né? A gente ia morrer congelado, a gente nem ia existir. Todo mundo morrer. Vamos mudar de assunto, né? Bora lá. Então, outras classificações das ondas. Direção e de vibração. Ela pode ser transversal ou longitudinal. Como que é transversal? Transversal é se eu pego e eu faço... Imagina uma corda. Não tenho uma corda, não tenho nada aqui para expressar isso, pessoal. Se eu tenho uma corda, né? Aquelas pessoas que fazem crossfit, que ficam pegando aquelas cordas super pesadas, né? Tô aqui me movimentando toda achando que vocês estão me vendo, mas vocês não estão me vendo. Aqui, pessoal, tem aquelas cordas de crossfiteiros, tudo bem? Elas não vão na mesma direção, né? Quando eu faço assim com a corda, né? Força assim com a corda.
elas não vão na mesma direção, significa que ela vai de forma transversal, beleza? Agora se, né, transversal por quê? Porque eu subo e desço, ela vai sobe, desce que nem uma onda, certo? Agora se eu falo longitudinal, pensa no elástico, puxei o elástico, ele vai na mesma direção, ele não faz assim o elástico vai e volta, vai e bate no teu dedo e te machuca, né, pra você parar de graça. Brincadeirinha! Mas o que eu quero que você entenda é que transversal, ele vai na direção da força, né? Então, se eu subo e desço com a corda, ele vai subir e descer também. Agora, se ele é longitudinal, ele vai na mesma direção, tá? Então, peguei o elástico, puxei o elástico, voltou na mesma direção, longitudinal. Transversal, subiu, desceu, a corda também vai subir e descer. Se eu falo longitudinal, ela vai na mesma direção. Anotem isso, porque isso vai cair na sua pesquisa lá, que vai ganhar notinha. Beleza? Próxima. Outras classificações, né, características. Então, a onda, ela pode se propagar também de forma unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Não anotei aqui, mas coloquei o desenho para a gente conversar sobre. Então, se eu falo que ela é unidimensional, pensa na corda de novo, que a onda ela vai no movimento transversal, ela vibra de forma transversal. Se ela vai na mesma direção, pessoal, significa que ela é unidimensional, ou seja, ela tem uma única dimensão, uma única forma, beleza? Se ela é bidimensional, ela não vai de uma única forma. Eu joguei a pedra na água, na lagoa, né? Como que ela vai fazer? Ela não vai se formar várias ondas, uma do lado da outra, né? Criando aquela bolinha, né? Aquelas ondas. Então, aí é bidimensional, porque ela tem duas dimensões, né? Mais de duas dimensões, né? Ali ao redor dela, se propaga em duas direções diferentes. E a tridimensional, elas para cima, para o lado, para baixo, que é esse último caso aí, a gente pode trabalhar no caso das ondas eletromagnéticas, onde eu tenho um campo que é elétrico e outro campo que é magnético. Olha aí que princesa, né? Princesa, príncipe. Tudo bem, pessoal? Então, primeira característica que a gente falou, vibração. Quais são os tipos de vibração que eu tenho, professora? Longitudinal e transversal. Se é transversal, ela vai na mesma direção. Se ela é longitudinal, ela vai direto. Transversal, se eu subir e desço, ela também vai subir e descer. Longitudinal, se eu puxo, ela vai na mesma direção. Ela não vai em outra direção. Tudo bem? Que é diferente da transversal. A propagação, direção de propagação, que é diferente de vibração, né? O que eu tenho? Unidimensional e bidimensional e tridimensional, tudo bem? São o modo como elas vão, tá? Então, vamos supor que seja uma onda que é transversal, ou melhor, transversal, e ela vai no sentido, a direção dela é unidimensional. Como que ela vai? Ela vai no único sentido, vibrando, pessoal, tá vendo? Ó, único sentido. Calma aí, minha câmera aqui. Único sentido, e ela vai vibrando nesse único sentido, tudo bem? Aqui, nossa, super, muito ruim, sou eu. Na mesma direção, beleza? Nossa, péssimo. Tentei, né, gente? Bom, e é isso, né? Então, temos aí forma de vibração transversal e longitudinal, meio de direção unidimensional, bidimensional ou tridimensional. E por hoje é só. Até a próxima aula, espero que você tenha gostado e qualquer coisa é só entrar em contato. Beijos e até mais. Tchau, tchau, pessoal.